Olá, estamos de volta com Provocações, o videocast do Ministério Público do Tocantins. Nesta temporada, estamos tratando de um tema muito importante, a proteção de crianças e adolescentes, o que a gente considera como um trabalho muito sério. Bom, neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre ato infracional. Quando uma criança ou adolescente comete um ato que é considerado crime na legislação brasileira, o que acontece com essa criança? Para onde ela vai? Qual é o tratamento dado? É igual ao do adulto? É diferente? A gente vai tratar sobre isso neste episódio. Conosco aqui o Dr. Sidney Fiore, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional e Infância e Juventude e Educação aqui do Ministério Público. Dr. Sidney, obrigada pela presença mais uma vez. Obrigado mais uma vez aqui, né, no Provocações, para falar desse tema, um tema realmente palpitante e bola da vez no Congresso Nacional, né? Depois a gente pode falar sobre esse assunto. Bom, com a gente também aqui o nosso convidado. O Dr. Sidney está sempre, nessa temporada, está conosco sempre. E nós recebemos aqui o promotor de justiça André Ricardo Fonseca Carvalho, né, que atua na área da infância e juventude em Palmas, principalmente com essa atuação nos atos, né, com foco nos atos infracionais. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui participando do programa e a gente espera contribuir com a discussão e termos aqui um bate-papo com provocações. Bom, a nossa ideia é sempre orientar e trazer informações para que as pessoas tenham conhecimento profundo do que diz a legislação. Então eu começo perguntando, é bom explicar, quando uma criança ou adolescente comete um crime, qual é o tratamento dado? A começar pela forma como a gente define, né? A gente não diz que ele é um criminoso. Como é que isso deve ser tratado, doutor? Muito bem, então a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca que criança vai até 12 anos de idade, né, e adolescente de 12 a 18. Quando uma criança, portanto, aquele sujeito que não completou nem 12 anos de idade ainda, exemplo, né, uma criança com 10 anos de idade, vai para a escola e leva uma faca, por exemplo, né, ou então lá na escola pratica lá um ato infracional, briga com o amiguinho. Bom, a legislação diz o seguinte, delegado, você precisa investigar isso. Por que o delegado precisa investigar o fato? Porque pode ser que tenha um adulto por trás dessa situação, explorando, que aliciou, que está ali incentivando aquela criança a fazer alguma coisa. Por exemplo, no tráfico de drogas. A gente fala do aviãozinho. Então tem um adulto que contrata praticamente um menino ali de 9, 10 anos de idade para levar e buscar droga. Então quem é o traficante? É a criança de 10 anos? Não. O traficante principal é o adulto que está ali por trás. Então mesmo que ele não tenha 12 anos completos, é necessário que haja uma investigação. Exatamente para ver se não tem um adulto por trás. A primeira situação é essa. Tá, aí investigou, comprovou que esse menino de 9, 10 anos praticou o ato infracional, comprovou. Aí a gente vai e o que se faz com isso? Que medida que se aplica? Segundo o ECA, aplica-se apenas as medidas de proteção. Não se aplicam as medidas socioeducativas, porque as medidas socioeducativas só se aplicam para aqueles que têm acima de 12 anos de idade. Não sei se o André quer complementar essa resposta. Não, é perfeito. Então, definindo, né? Criança até 12 anos não comete nem o ato infracional e ele é aplicado a ele recebe uma medida de proteção. 12 a 18 anos, qualquer ato considerado na nossa lei como crime ou contravenção praticado por adolescente nessa faixa etária, ele comete um ato infracional. Essa é a definição que a gente tem. Na prática, o que seria essa proteção e o que seria, digamos, no sentido de punição, né? Tipo, não, essa criança precisa ser cuidada ou protegida. O que seria a proteção até os 12 anos e o que seria essa responsabilização a partir dos 12? Ele precisa, por exemplo, a gente sabe que tem os ambientes socioeducativos, né? Então, quem iria para esse ambiente a partir de 12 anos, para onde essa criança que fez ou que está envolvida em alguma situação que é considerada crime, abaixo de 12 anos, ela vai para algum lugar, é o seio familiar que cuida? Como na prática seriam essas regras para atender essas crianças? Tá certo. Até os 12 anos, então, não existe ali o ato infracional e a medida socioeducativa. Essa medida de proteção, ela pode ser de diferentes formas. Por exemplo, uma questão educacional, um acompanhamento na escola, uma questão de saúde, um tratamento psicológico para essa criança. E dependendo da situação, se por exemplo essa criança estiver desamparada no seu seio familiar e em alguma situação de risco, ela também ela é encaminhada para um abrigo institucional. Então essa criança até 12 anos, mesmo cometendo algum ato grave,
o tratamento que se dá é apenas nesse sentido protetivo. Então, assim, complementando, né? Então, a autoridade que aplica normalmente essa medida de proteção é o Conselho Tutelar, tá? Então, primeira definição, né? Quem é a autoridade competente para aplicar essas medidas de proteção para as crianças com menos de 12 anos de idade? Então, seria o Conselheiro Tutelar. Ele aplica as medidas de proteção que estão lá no artigo 101 do Estatuto da Criança. Quase todas essas medidas, o doutor André já explicou, giram em torno dos eixos saúde, educação, assistência social. Veja, não é normal uma criança com menos de 12 anos de idade pegar uma faca, sei lá, fazer, né, praticar um estupro, sei lá, um roubo, se envolver com uma criminalidade. Então, como não é normal, é importante que haja um diagnóstico. Importante que essa criança seja submetida a médicos, a psicólogos, psiquiatras, para a gente ajudar essa criança e tentar o mais rápido possível interromper esse ciclo, né? Porque é bola de neve, né? Se você não interromper isso agora, ele com 10, 12 anos fazendo isso, tipo, imagina daqui quando tiver com 15, 18 anos. Então a ideia é conseguir de fato entender o que está acontecendo, ter um diagnóstico e a partir do diagnóstico aplicar as medidas de proteção que possam ser suficientes para que essa pessoa volte, né, volte à sociedade, volte a ser uma criança com atitudes de criança. Né? A gente fala que criança, ela imita adulto, né? Criança imita adulto. Então, se ela está fazendo isso, provavelmente ela está vendo um adulto fazendo a mesma coisa. Então, nesse diagnóstico, é tentar entender de onde que ela tirou essa história. Por que ela está fazendo isso? Então, tem várias perguntas a serem respondidas para a gente, então, ter um plano de ação para conseguir colocar essa criança no eixo. Certo. O contexto social hoje também acaba deixando essas crianças e adolescentes mais suscetíveis o senhor falou do exemplo do adulto, né? Uhum. Mas a situações de organizações criminosas também, às vezes próximo a elas, né? Elas já têm contato hoje com a internet, às vezes até uma proximidade virtual, mas elas também conseguem ter esse contato. Como é que a lei vê e como é que o Ministério Público avalia quando há esse contato direto e a gente vê que é uma realidade? Queria até saber do senhor, doutor, também, doutor André, no caso de Palmas, se isso já é uma realidade no Tocantins, no caso em Palmas, né? De crianças envolvidas, de crianças e adolescentes envolvidas de fato com organizações criminosas. Certo. Na questão de crianças, a gente não se deparou ainda na nossa realidade, né, nessa questão até os 12 anos, mas na parte já de adolescentes, a gente tem observado aqui em Palmas o uso por facções criminosas ou por uma criminalidade organizada de adolescentes na prática de atos graves. Então nós temos o histórico aqui em Palmas de situações graves em que adolescentes participaram de atos violentos ali, de acordo ou por trás de toda essa estrutura de uma organização criminosa. Infelizmente, já aconteceu aqui em Palmas, não é um fato que a gente tem observado que está acontecendo com frequência, ou é uma questão corriqueira, mas que infelizmente já aconteceu, isso aí nós já temos esses registros. É mais uma atenção, você tem um cuidado ainda maior para que isso não cresça, né? Com certeza, porque o Estado ele não pode perder por uma organização criminosa. O Estado ele tem que estar presente, principalmente nessa faixa etária dos nossos adolescentes. Tá certo? Então é uma preocupação muito grande de todos os órgãos que trabalham na área da infância e juventude, é essa proteção a esse adolescente de forma que ele não seja utilizado ou usado por uma facção criminosa. E dentro desse contexto de uso, doutor Sidney, o doutor André trouxe um dado que praticamente quando o adolescente está envolvido nesse processo, ele acaba muitas vezes protegendo o adulto criminoso. Né? Isso eu disse que praticamente quando é o adolescente, 100% das confissões eles assumem, né? Porque não sei se eu posso usar esse termo, a pena seria mais branda, a medida socioeducativa, né? Uhum. Tem como o Estado, o Ministério Público ter esse olhar e tentar proteger esse adolescente, porque de algum modo tem um impacto também direto na vida dele, né? Sim, eu digo o seguinte, que a medida socioeducativa, ela precisa de ter o contorno, né? Que dê a retribuição, ou seja, a retribuição criminal, a retribuição realmente punitiva. Ele precisa sentir na pele o que foi que aconteceu, que o que ele fez não está certo, que ele precisa se arrepender.
mas principalmente o próprio nome já diz, né? Ela tem que ser socioeducativa, né? Então, ele tem que aprender. A medida socioeducativa tem que ter contornos pedagógicos. E nesse sentido, para mim, assim, uma das principais questões na medida socioeducativa é garantir a esse jovem, esse adolescente, oportunidades. Normalmente, o adolescente a gente vive num sistema capitalista. Quem que não quer ter um celular da moda? Quem que não quer ter um tênis, um boné, uma roupa de marca? Quem que não quer ter acesso a bens de consumo? Esses meninos, eles querem isso. Todo mundo quer isso. Só que eles não têm acesso. E aí, de repente, alguém oferece a ele uma chance dele vender droga e ele, de repente, está ganhando R$100, R$200, R$300. E com esse dinheiro ele consegue comprar as coisas que ele não conseguia antes. Agora, se um empresário, né, que já é obrigado por lei a oferecer uma vaga de jovem aprendiz, dá a esse jovem a chance de ser um jovem aprendiz, ganhar um salário mínimo, ter carteira assinada, conviver com profissionais, ver referências familiares, ver pessoas batalhadoras. Então, assim, eu acho que o jovem aprendiz, ele é sensacional. Ele pode realmente tirar esses meninos dessas trajetórias infracionais, resgatar, dar a ele a chance de ser uma pessoa do bem. Então, por isso que o Ministério Público precisa batalhar muito para exigir que o programa, né, do jovem aprendiz realmente funcione, que realmente as cotas... Veja, as empresas que têm acima de 7 funcionários já são obrigadas a ter o jovem aprendiz. É obrigado. A lei diz isso. Mas muitas empresas não fazem. Então nós temos que fiscalizar, junto com o nosso irmão, o Ministério Público do Trabalho, o MPT. Temos sim que fiscalizar e garantir isso, porque de fato eu acho que é uma das grandes rotas de fuga para o menino que está se desviando, indo para o ato infracional. Opa, volta para cá. Vamos trabalhar? Vamos ganhar um dinheiro honesto? Então, assim, não vamos conseguir 100%, né? Nada você consegue 100%. Mas uma imensa maioria dos meninos a gente vai conseguir colocar nessa, né? O foco da medida, então, ela é sempre garantir o futuro desse jovem, né? O futuro desse adolescente, da criança e também do adolescente. O senhor trouxe uma informação, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, doutor André. A reincidência, né? Porque talvez de fora a sociedade avalie, a gente vai entrar nesse ponto desse questionamento da redução da maioridade penal, e a sociedade avalie que eles não mereciam, não sei se o termo seria merecimento, mas que não é correto, né, tratá-los com todo esse cuidado, sendo que eles vão permanecer na vida adulta no crime. Qual é a reincidência hoje do socioeducativo? O senhor consegue falar um pouquinho sobre isso? A gente tem dados que possam mostrar se tem uma efetividade, se funciona de verdade? Sim, nós temos os dados, os levantamentos. O índice de reiteração de atos infracionais por adolescentes, aqui em Palmas, hoje ele é inferior a 10% de todos os meninos que passam pela Justiça da Infância e Juventude. Nós temos um dado específico da violência escolar e esse índice é próximo de 3%. Então é um índice muito baixo. E a gente entende que nós estamos com esses índices por uma razão muito específica da nossa atuação da Justiça da Infância e Juventude aqui em Palmas. Todo ato infracional aqui, o adolescente é atendido de uma forma muito rápida, muito célere. Nós temos a sorte aqui e, graças a Deus, nós trabalhamos dentro de um núcleo de atendimento integrado. Então, todos os órgãos da Justiça da Infância e Juventude, a Delegacia de Polícia, o Ministério Público, a Defensoria, o Juizado, toda a estrutura do Judiciário da Infância está dentro do Executivo também, né? O CREAS. O Executivo, o CREAS, que já acompanha as medidas. Então, tudo isso, a gente atende um adolescente que em um dia ele é atendido pela delegada de polícia e nesse mesmo dia ele já começou a cumprir a medida. Então, a gente entende que, e os números nos mostram isso, que esse trabalho, esse enfrentamento e esse atendimento ao adolescente que está começando uma escalada infracional, a gente faz isso, esse corte no começo, e o resultado que a gente tem é muito interessante. Ele é muito satisfatório para todos que trabalham ali no Juizado da Infância e Juventude. É um dos princípios do SINASE, né? SINASE é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, um dos princípios é a imediatidade, não é isso? Exato. Imediatidade, né? Ou seja, dar a resposta estatal imediatamente. Né? E o que a gente observa?
que é muito comum acontecer, né? Um adolescente ele comete um ato infracional. Aquilo cai numa vala comum de investigação da polícia. Depois, aquele procedimento cai numa vala comum de uma vara única, de um lugar que trabalha com vários temas, e aquilo chega ao Ministério Público dali um ano e meio, 2 anos da data do fato. O atendimento que se dá para aquele adolescente que cometeu um ato infracional aos seus 14 anos, e ele hoje estando com 16 anos e meio, já não tem mais sentido. Já mudou a realidade daquele adolescente por completo, na maioria das vezes. Então, essa imediatidade, ela é fundamental no nosso trabalho. Ela faz toda a diferença. E isso gera uma consciência. Como é que eles chegam, por exemplo, depois de uma situação, de um ato infracional cometido? Eles têm consciência, doutor Sidney, quando são chamados, né, para responder de fato, ou para pensar no que fizeram, né? Eles têm consciência? É possível? Isso varia muito, né, de adolescente para adolescente, né? Mas a maioria chega lá e na oitiva informal, lembrando que o Ministério Público, ele é obrigado também por lei a fazer esse atendimento do adolescente que foi apreendido em flagrante. Ou até o que não foi apreendido em flagrante, aquele que foi, a polícia investigou, descobriu a autoria, sabe que foi ele. Então, o primeiro momento do Ministério Público, do promotor com o adolescente, é nesse ato chamado oitiva informal. Então, o promotor de justiça, nesse momento, está lá com ele, com a mãe, com o pai, ou com a avó, com o responsável legal. E, de fato, o doutor André já falou isso, mas, de fato, a imensa maioria confessa. Por que será que confessa? Normalmente por causa do arrependimento, né? É claro que isso também não é 100%, tem aqueles que são, né, os valentões, e, de fato... E esses valentões são aqueles que, quando estão lá no CASE, na unidade de internação, normalmente esses são aqueles que vão ficar mais tempo, né? Porque ele é o que chuta a porta né? Chuta a porta, xinga lá o coordenador, xinga o psicólogo, a equipe técnica, briga com o outro adolescente. E aquele outro adolescente, que já é mais macaco velho, vamos dizer assim, né? Aquele que já é mais experiente, já cumpriu às vezes outra internação, ele quer sair. Se ele quer sair, normalmente ele manda os mais novos a fazer esse tipo de coisa, a ser ousado, a xingar, a ofender, bater. Então, nós temos que também ter essa leitura de atos impensados da adolescência. Então a gente tem que colocar isso numa certa balança para também não levar só 100% de prejuízo para esse adolescente, que é o que se mostra, é o que fala, que muitas vezes até briga, ofende, e já tem um outro que está ali, né? Igual a raposa, quietinho, caladinho, e fazer um monte de coisa errada por trás. Certo. Nesse sentido, doutor André, a responsabilização dos pais e responsáveis, em algum momento o responsável por essa, no caso de criança especificamente, né, assim, há algum tipo de responsabilização do pai ou do responsável, até no caso de adolescentes, assim, como é que a família é envolvida dentro desse processo de ressocialização? De ressocialização não, termo errado, né? Desse processo de criação de uma nova oportunidade, ressocialização? Não tá errado não. Né? Pelo menos de uma nova oportunidade. Como é que é a família? Porque eu acho que... A gente usa socioeducação, né? Socioeducação, então, né? Então, porque eu imagino que a família seja a base de tudo, né? A gente fala, isso parece um jargão, mas num momento de dificuldade, num momento como esse, se não tiver a família ou uma família desestruturada, talvez as situações sejam mais complicadas, né? Para que esse jovem e essa criança consigam se reorganizar para enfrentar um futuro diferente. Exato. Isso aí é um trabalho que tem que ser conjunto. É um trabalho que tem que ser pelo Estado, no caso lá do sistema de justiça que trabalha com esses adolescentes. Tem que ser um trabalho, muitas das vezes, da escola e tem que ser um trabalho da família. O que a gente observa lá no nosso atendimento, que é muito comum, e assim acontece hoje, na maioria das vezes, de um adolescente, ele chega em regra acompanhado da mãe. Muitas das vezes o pai é ausente, ou mesmo às vezes ele já está no mundo da criminalidade e não faz parte mais da vida do adolescente. E o que a gente observa ali, nesses atendimentos, é uma completa falta, não digo de autoridade, não é a melhor palavra, mas de uma relação familiar de respeito, uma relação de confiança e respeito entre o filho
e o seu responsável, sua mãe, o seu avô. Então é muito comum a gente chegar a explicar a responsabilidade de cada um e os direitos de cada um, ali como mãe mesmo, e às vezes a mãe até se emocionar, porque era tudo que ela queria ouvir, porque ela não tem condições de falar mais aquilo para o filho. Então isso faz parte da nossa realidade, do nosso atendimento, e esse trabalho tem que ser conjunto mesmo. Então, só um complemento. Em relação ao ato infracional em si, esse exemplo, o adolescente praticou um roubo. Né? O pai e a mãe têm alguma responsabilidade sobre esse roubo? Não. Certo. Tá? Não. Quem responde pelo roubo é o adolescente. É ele que pegou a arma, a faca, foi lá e fez o roubo. Agora, esses pais podem de alguma forma ser responsabilizados em relação à vítima, que ficou lá sem o celular, ficou sem a moto, sem a bicicleta, o que foi roubado? Aí assim, essa vítima, por meio de advogados, normalmente, podem sim entrar com uma ação de responsabilização civil, né, de indenização, para ter de volta aquilo que foi, né, o prejuízo que tomou. Tá? Então, na esfera infracional, os pais não vão responder. Tá? Quem vai responder é só o adolescente. Na esfera civil, por meio de advogado, sim, é possível que a vítima entre com uma ação de reparação de danos. Aí esse pai e essa mãe podem ser impactados. Sim. Entendi. Até porque é na questão patrimonial, tudo que o adolescente pratica e gera prejuízo a outro, os pais têm a responsabilidade do ressarcimento. Certo. Hoje em dia, qual é o crime mais praticado por crianças e adolescentes? Qual é, na verdade, por adolescentes, né, no caso, quais são os atos infracionais mais praticados, mais comuns hoje? Dá para fazer um levantamento, sem ter uma ideia de que... Os patrimoniais, né? Não, por incrível que pareça, hoje, aqui em Palmas, o que mais acontece são os problemas de relacionamento entre os adolescentes. Então, nossos atos infracionais mais frequentes hoje, ameaça e lesão corporal, dentro da escola. É o disparado. Depois, bullying, cyberbullying, também pelo relacionamento da escola. A questão patrimonial diminuiu muito nos últimos anos, essa situação. E o tráfico? Tráfico de drogas também acontece, mas não muito comum, ou também não vem com tanta frequência. Mas independente dos números, hoje o que mais nos gera preocupação, e que está acontecendo também com frequência, é a questão do uso responsável das redes sociais pelos adolescentes. Hoje é muito comum nós termos problemas de questão da violação da intimidade da vítima, em regra uma menina. Normalmente já havia ali um relacionamento entre o menino e a menina, o menino tem acesso a algumas fotos ou algum vídeo íntimo daquela menina, e depois do término desse relacionamento, isso é espalhado. Então isso hoje vem acontecendo com certa frequência e nos gera preocupação, porque o dano emocional que a gente observa nessas vítimas, ele é muito, muito forte e assim com consequências muito graves. Certo. Falando agora em situações, em atos infracionais, mas que são, se fossem comparados a processos adultos, né, seriam crimes hediondos. Infelizmente, a gente sabe também que em alguns casos há um envolvimento de adolescentes. Nesses casos, isso acaba provocando uma opinião pública referente à redução da maioridade penal. Você já começou, né, a nossa conversa... Falei que era a bola da vez. É a bola da vez, de fato. Né? Então, quando a gente acompanha nas redes sociais, quando você vê um crime, normalmente esses tipos de crimes têm grande repercussão, né? E se tem um envolvimento direto de um adolescente, a primeira... Pode olhar nos comentários. O primeiro comentário é assim, não é possível, né? Se sabe dirigir, pode ser preso, pode ser punido, né? Se sabe, se consegue fazer filhos, se consegue votar, se consegue, vai trazendo outros direitos, né? Na verdade, que já existe, outros comportamentos que o adolescente já tem, né? Acesso com facilidade. E aí se diz assim, olha, tem que reduzir a maioridade penal. Como é que está essa discussão hoje? O que o Ministério Público pensa sobre essa situação? Né? Seria um retrocesso? Dá para fazer essa avaliação? Seria um retrocesso ou não? Eu vi semana passada... Ou vale discutir, né? Vale discutir, esse assunto é riquíssimo. Assim. Eu vi um debate na CCJ, né? na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados semana passada. Inclusive a nossa amiga, a doutora Daniele Tuoto, que é promotora de justiça no Paraná, foi convidada para esse debate. E ela trouxe alguns dados que eu achei bem relevantes, ela dizendo assim, que o sistema penitenciário é um sistema praticamente falido.
Hoje nós temos lá, segundo ela, 700 ou 800 mil presos no Brasil. Só que nós temos mais de 1,5 milhão de mandados de prisão expedidos. Se realmente a polícia conseguisse prender as pessoas que estão com os mandados em aberto, essas pessoas não caberiam no sistema. Porque as vagas, nós já estamos trabalhando com superlotação. Com 800 mil presos já é superlotado. Só que nós temos 1,5 milhão mandados ali em aberto. Então, primeiro ponto, não cabe todo mundo. Segundo ponto, o doutor André falou aqui da reincidência, ou da reiteração, que é baixíssima. Então, de fato, o sistema socioeducativo, ele reconhecidamente é mais eficiente e ele realmente consegue fazer com que o adolescente reflita sobre os atos e não pratique novamente os atos infracionais, que é o que a gente mais espera, inclusive do sistema penitenciário, sistema criminal, que é o que não acontece, porque a reincidência no sistema penal é muito grande. Então a gente seria o quê? Trocar um sistema que funciona por um sistema que não funciona. Então esse seria o ponto negativo. Por outro lado, de fato, 3 anos de internação é o prazo máximo que temos hoje no Estatuto da Criança. Então, assim, um debate qualificado, na minha opinião, seria aquele que aumentasse o prazo de internação sem jogar essa faixa de 16 a 18 numa cadeia para adultos. Então, vamos aumentar o prazo de internação? Eu acho razoável. Para crimes hediondos, atos infracionais, né, de natureza hedionda. Então, eu acho que seria assim, então, de 16 a 18, praticou um ato infracional que é crime hediondo, em vez de ficar só 3 anos, que fique 6 anos, vamos dobrar? Coloca 10 anos. Lembrando que tem reavaliações semestrais, anuais, então pode ser que ele fique menos tempo. Eu acho que faz mais sentido do que jogar esse menino de 16 a 18 numa cadeia, primeiro que não tem espaço, não cabe. Ou nós vamos sair, ou o Brasil vai sair construindo cadeias e penitenciárias, que eu não estou vendo esse movimento no Brasil. Então, assim, se hoje acontecesse isso... E as que existem hoje estão todas lotadas. Não, se hoje eu fosse fazer isso, simplesmente não ia caber, não tem espaço para ninguém. Não sei se o doutor André concorda, se tem outra ideia. Não, a gente não tinha conversado sobre isso, mas essa também é a minha opinião. Que existe um sentimento, vamos dizer assim, na sociedade que um adolescente, por mais que ele cometa um ato gravíssimo de repercussão, aquilo ali não tem uma resposta. Não, tem uma resposta sim. Esse adolescente hoje, pela nossa legislação, ele pode ficar até 3 anos internados, que ele vai estar privado da sua liberdade. Nós temos o Centro de Atendimento Socioeducativo aqui em Palmas, temos uma unidade em Araguaína e uma em Gurupi. Só que a gente poderia discutir sim a questão do tempo. Será que em situações extremamente graves, será que está sendo suficiente? Mas essa discussão de realmente a gente colocar os nossos adolescentes de 16, 17 anos no sistema prisional, me parece que ela é uma situação bem complicada. E, assim, inclusive tem projeto de lei, nesse sentido que a gente está dizendo, projeto de lei interessantíssimo do Garrido, que já foi procurador de justiça em São Paulo, tal, exatamente no sentido de aumentar os prazos, sem jogar para o sistema criminal. Eu acho que a gente chega no meio termo que seria muito interessante nesse sentido. A discussão é válida, mas não puramente só vamos reduzir e ponto, né? Vamos reduzir, isso vai solucionar o problema. Pode criar um novo, né? Exatamente, assim, e no fundo, o Estatuto da Criança, que está aí com 37 anos de vida, né? O Estatuto é de 1990, ele não foi implementado ainda. Lá se fala, né? O Constituinte prometeu a tal da prioridade absoluta nas áreas da saúde, educação, assistência, esporte, cultura, lazer. Onde? Quem que está oferecendo isso? Eu não estou vendo, né? Então, assim, nós precisamos primeiro implementar a lei, que já tem 37 anos de vida. Se você olhar hoje lá, as medidas de proteção do artigo 101, do artigo 129, programas e serviços que todos os municípios deveriam oferecer. Hoje, em qualquer município, aí, o Conselho Tutelar trabalha muitas vezes sozinho, é um herói ali, quase que abandonado. As coisas que acontecem à noite, de madrugada, por exemplo, quem é que está de plantão para que o Conselho Tutelar também possa trabalhar junto, assim, numa cidade normal? O que trabalha de 24 horas numa prefeitura? O hospital, prefeitura que tem hospital, né? Cidade pequena não tem hospital. Uma cidadezinha pequena, de 30 mil habitantes, o que funciona 24 horas?
Nada. Nada. Nada funciona. Então, se você pensar bem, o Estatuto da Criança, esses programas e serviços deveriam existir 24 horas. Principalmente serviços relacionados à saúde mental, ao bem-estar mesmo do adolescente. O conselheiro, quando fosse convocado para atender um caso, ele vai requisitar serviços públicos. Mas ele vai requisitar o serviço que está fechado, que não funciona, ou que não existe. Então, assim, o primeiro passo era implementar. O Brasil tinha que falar assim, é prioridade absoluta, então nós vamos criar uma rede de serviços, de programas socioeducativos, programas protetivos, nessas áreas de saúde, educação, assistência, etc. e tal, porque enquanto isso não acontecer, ficar só na fase da punição é muito mais simples, né? É muito mais barato, assim, né? Não, vamos só punir, então. Então, essa é a crítica que se faz. A gente vê algumas comparações, né? O Brasil é um dos poucos países que tem essa proteção. Você vê e se pega exemplos. Os Estados Unidos, na Europa, muitos adolescentes, independente da idade, né? Até em alguns casos a gente tem registro de crianças também que cometem crimes e que são punidas do mesmo modo como adulto. A lei não tem essa separação por faixa etária. E aí isso vem para o Brasil. Por que no Brasil não, né? Por que e o interessante que você colocou aqui é que é importante a gente pensar que esse sentimento do encarceramento, que é um sentimento social, né? Só há justiça se houver o encarceramento, a gente vê isso muito em diversas situações. Isso também é replicado quando envolve um adolescente, né? Acaba sendo replicado também, sem pensar que, às vezes, é esse encarceramento que vai, porque uma hora ou outra, pela nossa legislação, ele vai ser devolvido à sociedade. E que é esse encarceramento que vai fazer com que ele volte pior, ou que, né, ele já volte envolvido diretamente com o crime. Então, não vai resolver. Né? Faccionado, então, assim, muitas vezes, né? Então, talvez seja uma situação de se discutir isso em profundidade, para que pudesse realmente achar soluções como o senhor colocou. Acho que a legislação brasileira, eu já li isso em algum lugar, que é uma das mais ricas do mundo, né? Então, temos leis muito boas. Então, às vezes, o que falta é fazer com que essas leis sejam cumpridas. Esses países que você citou, que punem, né, a criança, etc., assim, já existem várias pesquisas que mostram o seguinte, que muitas vezes a gente lê esses documentos, mas não compreende exatamente como que é o sistema canadense, como que é o sistema inglês, como que é o sistema francês, italiano, alemão. A gente lê, vê uma notícia, mas não vai lá no documento mesmo. Quem foi lá no documento olhar, muitas vezes está lá que o adolescente foi punido ou que a criança a partir é punida. Mas se você for ler o documento, André, que punição que é essa? É a socioeducativa. É a mesma que a gente tem aqui. É a mesma que a gente tem aqui. Entendeu? Exato. Então, assim, aqui no Brasil, quem é que é punido? A partir de que idade que é punido? A partir de 12, não é? Exato. A partir de 12. Então, aqui no Brasil, já é punido a partir de 12. Eu não estou dizendo que ele é punido pelo sistema penitenciário, mas ele é punido com as suas regras próprias, que estão lá no Estatuto. Pode retirá-lo da família, pode, né? pode ser privado de liberdade. O doutor André, que fiscaliza o CAS, o SEIP, as unidades de internação, sabe o que é uma unidade de internação. A pessoa fica atrás das grades. Assim, quando eu conto isso muitas vezes para tipo, minha filha, uma adolescente, que eu falo que o adolescente fica atrás das grades, ela quase não acredita. Ela fala, é sério isso? Então as pessoas acham que adolescente não fica atrás das grades. E por isso que, não, o ECA é muito bonzinho. Não é bonzinho nada não, é grade, é cadeia mesmo. A gente brinca, passa lá um batom, uma maquiagem e chama de sistema socioeducativo, mas muitas vezes aqui em Palmas o sistema é muito organizado, é muito arrumado, mas se você olhar em outros lugares aí, realmente a impressão que se dá é que você está dentro de uma cadeia normal. André, concorda com isso? Concordo, e a diferença é porque ali só tem os adolescentes, né? Ou é possível o adolescente ele começar o cumprimento da medida e ele pode ficar lá até os 21 anos de idade. Então, em muitos locais, eu concordo com você que a diferença está ali só no público, que aquele adolescente também, às vezes, ele não tem ali todos os serviços que deveriam ter, que estão previstos no Estatuto da Criança, no cumprimento da medida, né? Porque ele tem que continuar estudando. Quais são, doutora, se eu puder citar, quais são essas obrigações? Ele está internado, né? Ele está no sistema socioeducativo. O que ele precisa ter lá no dia a dia dele enquanto está nesse prazo? Certo. Aqui
em Palmas, no nosso centro de atendimento socioeducativo, para você ter uma ideia, tem uma escola própria lá dentro. Não é nenhum anexo, não é nenhum apenso de escola externa, existe uma escola lá dentro, com o diretor, com os professores, com tudo funcionando muito bem. Então o adolescente na internação, ele tem direito ao ambiente escolar, ao ambiente de esportes, praticar as atividades esportivas. Dentro do caso tem uma quadra. Existe uma quadra, existe uma área de exercícios físicos, de academia externa, existe uma quadra de areia. Então, existem todas as atividades com o professor de educação física que oferecido a esse adolescente que está lá. Também, lá né? Tem dentista, ambulatório e também as situações mais graves existem o atendimento, né? Pelas unidades externas de saúde, o CAPS, né, questão psicossocial e tudo mais. Então nós temos uma estrutura muito boa e muito adequada aqui em Palmas. E como diz o Sidney, o alojamento, o nome é alojamento, né, ali realmente é uma privação de liberdade, que existe uma grade, ele fica ali fechado, ele dorme ali. Ele não tem contato com, vamos dizer assim, com o mundo exterior, e ele recebe a visita familiar aos fins de semana. Então, assim, existe todo um cumprimento, né? Falar que isso não é punição, né? De regras que é uma privação de liberdade. Se Então, a gente existe. pensar assim, nós passamos por um processo na Covid, éramos proibidos de sair de casa, nós tivemos que ficar ali reclusos em casa. Aquilo causou... Com todo o conforto do lar. Do lar, né? Com tudo, com acesso a tudo, mas não podíamos sair. Então aquilo já causou uma sensação muito ruim, né? Socialmente, de você não ter a permissão de circular, de ter essa liberdade. Então, a ausência da liberdade já é um grande impacto. Exato. O sistema mais para um adolescente, né? É importante dizer, no episódio, que o sistema socioeducativo, ele possui uma série de medidas, tá? Que estão as medidas em meio aberto, que é a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida. Então, nós vamos credenciar locais, órgãos públicos, né, preferencialmente, onde o adolescente vai prestar serviços, horas de prestação de serviços, e tem a liberdade assistida, que o juiz vai designar um orientador e vai fiscalizar se o adolescente está se profissionalizando e se ele está trabalhando, se ele está estudando, o que ele está fazendo da vida, durante um período, normalmente é no mínimo 6 meses. Então, LA e PSC são as medidas em meio aberto. Né? E tem essas medidas do meio fechado, que são 2 também, que é a semi-liberdade, que nós não falamos dela ainda, e a internação. Então, nós falamos bastante da internação. A semi-liberdade nós também temos em Palmas, né? Eu costumo falar nos meus atendimentos aos adolescentes que é o seguinte: vocês aqui pisaram no primeiro degrau de uma escada, porque o nosso sistema, ele é gradual, tá certo? Então, se uma situação, o adolescente ele não tem nenhuma passagem, ele não cometeu um ato grave, com violência, com ameaça, ele recebe a primeira medida nossa que a gente adota e aplica é a advertência, que é essa conversa que eu expliquei aqui antes, essa orientação para o responsável, entre aspas, que a gente brinca, né, Sidney? O puxão de orelha que o adolescente recebe. Ele continuou, ou dependendo da gravidade, a gente passa para as outras 2 medidas em meio aberto: prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. E eu acho que é importante a gente registrar que nessas medidas, né, Sidney, é oferecido ao adolescente, se ele preencher os requisitos, se ele já tiver a idade necessária, o programa Jovem Aprendiz. Então, um adolescente que está lá sendo acompanhado pela equipe do CREAS em liberdade assistida, em regra, ele já está incluído no programa Jovem Aprendiz. Então, ele vai acabar de cumprir a medida e vai continuar como Jovem Aprendiz, tendo uma oportunidade profissionalizante, né? E aí, continuando, dependendo da gravidade, se for um ato grave ou se for reiteração de fatos graves, que é o que está escrito na lei, né? O adolescente, a próxima medida, já a primeira em meio fechado, é a semi-liberdade, né? Em que ele passa a semana toda em uma casa aqui em Palmas, fica na região central aqui de Palmas, acompanhado de toda uma equipe de profissionais. Aqui em Palmas são unidades diferentes. São. A das medidas e essa da semi-liberdade. Diferentes. É uma casa aqui no centro, e aí existe lá uma equipe lá, lotada lá, de pessoas que trabalham só lá,
que também acompanham esse adolescente. Esse adolescente em semi-liberdade, isso é importante, ele vai para uma escola comum, escola normal, que todos os adolescentes, ele tem contato com todos os adolescentes, né? Ele vai para o programa Jovem Aprendiz e à noite ele volta para essa casa. Ele tem que dormir nessa casa, não pode dormir na casa dele. Então veja, ele está afastado do lar, está afastado da casa do conforto do lar. É uma punição, entendeu? E aí no fim de semana, sim, ele vai para a casa dele, tem contato com a família dele e aí ele volta na segunda-feira. Então isso é o último passo, é a semi-liberdade. E a última, que a gente já conversou muito aqui, é a internação. Certo. Dentro dessa reflexão que a gente trouxe hoje, né, nesse episódio, de que tem que se olhar para esse adolescente, né, para esse jovem, como o futuro da nossa sociedade. Então, cuidar dele, mesmo quando ele comete falhas, né, quando ele comete atos infracionais, é pensar numa sociedade melhor no futuro. E eu queria, para a gente encerrar, que os senhores pudessem comentar sobre isso, para que a gente pudesse também gerar um pouco de consciência social, porque quando eu até vejo assim, os comentários, eu penso muito na rede social, né? Todo mundo fala tudo que pensa, expõe todas as coisas, e nem sempre tem um conhecimento um pouco mais profundo para tratar sobre esses assuntos, né? E essa discussão que está em voga agora sobre a redução da maioridade penal, reflete muito isso, né? Tipo, ponto, se fizer uma pesquisa agora, todo mundo vai dizer, tem que reduzir. Mas não sabe analisar e não para pensar um pouquinho nos impactos disso para o futuro, não o futuro do adolescente especificamente, porque essas pessoas vão estar reinseridas socialmente e é o futuro da sociedade como um todo, né? Sim. Sim, a gente tem um projeto aqui que nós vamos nas escolas com frequência aqui em Palmas, da rede pública, da rede privada. E eu costumo falar muito com os adolescentes o seguinte: as duas principais frases que eu escuto toda semana nos meus atendimentos, nas oitivas informais, eu não sabia e era só uma brincadeira. Então a gente tem que ter esse trabalho de conscientização. Primeiro, de trazer essa responsabilidade mesmo para o adolescente de que se faz um ato errado, existe uma consequência. E a consequência está aqui, a consequência está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse é um trabalho de conscientização que a gente faz e tenta fazer com os adolescentes. Por um outro lado, essa questão dessa visão da sociedade, né, ela é uma visão, ao nosso ver, um pouco equivocada, da questão que todo mundo fala que é uma tremenda de uma impunidade, que não acontece nada com o adolescente. Pois não, tudo que a gente já discutiu aqui hoje durante o episódio, a gente mostrou que não é assim. Que existe sim a responsabilização desse adolescente, existem medidas adequadas, tá certo? Com uma situação, né, Sidney, que a gente tem que tomar muito cuidado, que todo ato, ou todo o fato investigado, praticado por um adolescente, a gente denomina como segredo de justiça. Então são dados e são situações muito sensíveis, que realmente as pessoas não vão sair dando uma entrevista falando que a pessoa tal está assim, assim. Isso é proibido por lei. Mas essa questão dessa visão, dessa impunidade, ela realmente é equivocada, de uma forma diferente, de uma forma pedagógica, de uma forma de socialização, né, de educação, é o nosso tratamento aos nossos adolescentes infratores. Eu vou contar uma historinha para finalizar. Um jovem de 17 anos sai junto com o primo dele de 19 anos de moto, os dois com a vontade e a intenção de praticar assaltos e roubar celular. Só que os dois são flagrados e são presos, apreendidos pela polícia. Os dois são levados para a delegacia de polícia. A partir desse momento começa uma divisão de mundos. O que vai acontecer com o adolescente e o que vai acontecer com o adulto. O adolescente, aqui em Palmas, rapidamente ele vai estar na presença do Dr. André, do juiz, vai ter uma audiência, e como é um assalto à mão armada, muito provavelmente ele vai ficar internado, tá? E esse processo dele tem que durar no máximo 45 dias, nesses 45 dias ele vai estar internado no CASE, e provavelmente, portanto, ele vai pegar uma internação que pode ficar até 3 anos. O primo dele, de 19 anos, vai passar pela audiência de custódia, ele é primário. Hoje no Brasil, uma pessoa na audiência de custódia, primário, é muito difícil ele ficar preso. Então, nesse meu exemplo hipotético, que no dia a dia não é nada de hipotético, acontece no dia a dia, é muito provável que esse sujeito de 19 anos volte para casa depois da audiência de custódia e o adolescente vai ficar internado.
E a sociedade, não sabendo disso, diz que o sistema socioeducativo é que é frouxo, é que não responsabiliza. Né? Então, assim, é bom contar uma historinha dessa para a gente fechar, para todo mundo ter a noção e a dimensão de que o sistema socioeducativo não é o que dizem, é muito pelo contrário. E eu fiz questão de dizer que é grade, que ele fica atrás da grade, né, doutor? Não é alojamento. Né? Mas é para trazer um pouco da realidade mesmo. Trazer a verdade nua e crua, para as pessoas entenderem que ele não fica deitado num sofá Netflix, não é nada disso. Portanto, nós precisamos de algumas coisas, né? Implementar o estatuto, e quando eu falo implementar o estatuto, eu falo em políticas públicas. Então nós precisamos de implementar as políticas públicas, precisamos garantir direitos. Então, se você oferece todas essas oportunidades para essas crianças e adolescentes, né, muitas vezes pobres, cujos pais também são pobres, os avós também foram pobres e o bisavô provavelmente foi escravo. Nós estamos falando de uma escravatura que tem pouco mais de 100 anos que acabou. Então, nós estamos falando de 2 gerações desse período escravocrata para hoje. Então, assim, dificilmente essas famílias conseguiram superar essa situação toda e, enfim... Garantir direitos é o primeiro passo, mas se houver um deslize, houver um ato infracional, nós estamos aqui para dizer que o sistema socioeducativo funciona e ele é regido pelo princípio da imediatidade. Temos que realmente conseguir dar a resposta estatal o quanto antes, para que esse menino sinta na pele que realmente não pode fazer o que ele fez, né? Que ele sinta aquela resposta estatal, em seguida garantir mais uma vez direitos, né? O jovem aprendiz, para que de fato a gente possa trazer de novo esse adolescente para a rota, para o prumo, e que ele possa se tornar uma pessoa, né, que tenha uma família, que ele tenha um trabalho digno, que é o que acho que todo mundo quer, todo mundo deseja. Obrigada, muito obrigada pela discussão, obrigada pela presença dos dois. Bom, a gente encerra então mais um episódio e contamos com a sua presença no próximo episódio do Provocações. Até lá!